A verticalização e criação de condomínios na região do Cariri cresceram mais de 1000% nos últimos 9 anos. O metro quadrado em Juazeiro do Norte é um dos mais valorizados do Ceará. Entre as construções em andamento, a maioria é médio padrão. Mas as opções populares também se destacam. Até o início deste ano, o município da região sul do estado de Juazeiro do Norte tinha 12 empreendimentos populares sendo construídos, apesar da crise econômica ter freado aí a execução de novos projetos. Mesmo assim, a expectativa do setor imobiliário na região é de crescimento a partir do ano que vem. Quem vai confirmar isso com a gente é o Paulo Oliveira, corretor de imóveis. Obrigada por ter vindo aqui a Fortaleza. Nada, é um prazer sempre estar aqui em Fortaleza, além de aproveitar as praias, mesmo não podendo, mas só a vista da cidade, isso já me deixa encantado. E aproveitando, venho aqui conhecer os estúdios da TV Cresce Ceará, né? E falar também um pouquinho do nosso comércio lá na região do Cariri. Bacana. O mercado imobiliário, segundo os números, né, os números já traduzem que houve um crescimento nos últimos 10 anos. Esse crescimento, Paulo, é atribuído a que fatores? Você que estuda o comportamento do mercado imobiliário já há 10 anos na região. Existe uma demanda muito grande, principalmente dessas grandes construtoras que estão mudando para os interiores. Então, na capital está como meio saturado, mais ou menos, os empreendimentos. Então, as grandes construtoras, como WR, não sei se pode citar aqui o nome das construtoras, sim, mas as locais, como a CRC, entre outras, eles agora têm esses investimentos nos interiores. Então, esse crescimento nos interiores é que significa mais oportunidade de trabalho e mais oportunidade de negócios, seja casa, seja na planta, seja os prédios já prontos. Então, o interior tem esse desenvolvimento. O que está precisando, eu acho, que é mais capacitação dos corretores para trabalhar nessas novidades. Mas isso é muito bom. Bacana. Capacitação em que sentido, por exemplo? É capacitação para captar cliente? É capacitação, de repente, com relação à comunicação, a saber onde é que essa audiência está, onde é que esse público-alvo está, onde é que o consumidor em potencial vai estar? É essa a linha? Porque antigamente tinha-se o costume de vender loteamentos, apenas lotes, né? E com a verticalização dos imóveis é para um outro tipo de cliente, onde aquele corretor que vendia terreno antigamente tem que se adaptar a esses novos clientes. São outras histórias, são outros nichos, né? Então é diferente do que você oferece na sua profissão de um loteamento do que um apartamento e principalmente na planta. Você está vendendo um invisível. Então é nisso daí que você tem que procurar se adaptar e aprender a vender o invisível, né? Então, e hoje em dia eu falo e comento muito que a gente não vende imóveis. Nós não vendemos apartamento, nós não vendemos casa, nós não vendemos terreno. Nós vendemos informação, né? Então, se nós temos informações e estamos aptos a vender aquele empreendimento que você tem conhecimento, é isso que aquele seu futuro cliente quer, confiança. Informação hoje é uma moeda valiosíssima, né? Quanto mais você estudar, e muda todos os dias, né? Todos os dias nós temos informações diferentes, tecnologias diferentes, que você pode aproveitar isso na sua vida profissional. Juazeiro do Norte possui 255.648 habitantes, segundo o IBGE, e o Crato 123.963 habitantes. Essa demanda por moradia nesses municípios, que são os que mais possuem densidade populacional, essa demanda por moradia, ela se diferencia ou ela tem um comportamento semelhante? Hoje em dia, a Juazeiro do Norte, que é a maior da região e onde está existindo esse crescimento maior no ramo imobiliário, dá graças a um local muito estratégico. Juazeiro está distante de 500 quilômetros de qualquer capital do Nordeste. Então, muitas cidades que fazem fronteira com o Ceará, cidades de Pernambuco, cidade da Paraíba, de grande porte, como Cajazeiras, como Exu, várias outras cidades, eles hoje estão investindo dentro de Juazeiro por ser mais próximo e não nas suas capitais. E Juazeiro hoje tem grandes construtoras com valores diferenciados que cabem no bolso de qualquer cliente. E fora o nosso polo calçadístico, que é o terceiro maior
do Brasil, onde emprega muitas pessoas e onde também estão vindo engenheiros, técnicos de fora para vir morar nesse polo calçadístico, como também nós temos um polo estudantil de faculdades enorme. Para você ter ideia, nós temos de 3 a 4 faculdades só de medicina entre Juazeiro, Crato e Barbalha. Então aí estão vindo alunos, eles acabam estudando, acabam se formando e acabam morando lá. E para morar eles vêm a comprar também seus empreendimentos, né? E como também existe alguns pais de alunos de outros estados que já vai fazendo investimento para quando o seu filho estiver estudando lá, já vai ter onde morar. Então esse ponto estratégico que é Juazeiro do Norte é onde está tendo esse crescimento, não só pela população do Cariri, que compreende aí mais de 26 cidades, mas também das cidades vizinhas de outros estados. A gente citou o bairro Lagoa Seca, que o preço do metro quadrado varia entre 5 a 8 mil reais, mas também as moradias populares se destacam. Até o começo deste ano, se eu não me engano, 12 empreendimentos iam ser entregues na região do Cariri com relação a moradias populares. Então, é como você disse, tem realmente moradia para todo o perfil de cliente. Basta o corretor saber onde ele quer, o público que ele quer atingir. Exato. Você, como especialista do mercado imobiliário, acredita que nichar o público é uma estratégia interessante? Olha, não, você tem que saber, o que a gente fala, que isso é um clichê, que você tem que ser psicólogo, né, para poder vender. Então você tem que descobrir o que aquele ou o seu cliente está buscando. Então se ele está buscando um imóvel de 200 mil reais, não adianta você ir mostrar um imóvel de 500 mil reais. Você já vai perder o cliente naquele primeiro atendimento, porque você já vai espantar aquele cliente em relação a isso aí. Então você tem que fazer uma bela de uma entrevista para saber direcionar para aquele imóvel que ele está buscando, né? E nós temos hoje, como você falou, está tendo também uma grande demanda das casas também. Os prédios, nós tivemos lançamento só agora entre 2019 e 2020, nós tivemos 3 lançamentos de empreendimento de cada um 100 apartamentos. Né, que foi vendido há 5, 6 anos atrás na planta. Então, saturou um pouquinho a questão da verticalização por conta das entregas que foram feitas todas de uma só vez e está se partindo também hoje para as casas. E uma das vantagens das casas é que eles mudaram. Antigamente se construía casas, principalmente no interior, que mesmo sendo de construtores diferentes, eles faziam quase a mesma planta das casas, né? Eles reaproveitavam. E hoje você tem casa de 200 mil, 230 mil, com piscina, churrasqueira, deck, 3 quartos no porcelanato, com boa madeira. Então eles estão sabendo hoje diferenciar essas casas e atrair novos clientes para quem quer casa. Então por 200 mil você pode comprar uma casa hoje com piscina em Juazeiro do Norte. Claro, dependendo do bairro. Nós temos hoje a Lagoa Seca, como você citou, que é uma expansão, né, de imóveis, mas para a área mais vertical. E tem outros bairros mais distantes, como Tiradentes, como Bulandeira, o centro da cidade, que são casas e também casas em condomínio. Porque aqui em Fortaleza, por exemplo, existem muitos corretores de imóveis que nicham, que, por exemplo, eles têm muito sucesso vendendo só Alphaville, só alto padrão. Exato. Aí foi essa pergunta que eu fiz. Essa estratégia, ela também já é utilizada na região do Cariri, ou mesmo você indica essa estratégia para o corretor de imóveis que atua na região? Você tem que ter um foco. O meu foco é trabalhar com classe A, são empreendimentos, apartamentos de 500, 600 mil reais, né? Por isso, ou você tem que ser muito, não é a palavra inteligente que eu quero dizer, mas você tem que ser muito estratégico para poder saber vender loteamentos que custam 20, 35 mil reais, que é um público diferenciado, e saber vender um apartamento de 1 milhão, como nós temos em Juazeiro do Norte. Então você tem que se decidir para que ramo você quer vender. A partir daí que você tem essa divisão, e você se empenhar apenas naquele tipo de empreendimento, você vai ter sucesso. Da mesma forma, quando eu digo também para alguns corretores nas minhas palestras, que para você ter sucesso, você tem que ser corretor de imóveis. Você tem que ser 100% corretor de imóveis. Não adianta você ser corretor de imóveis, ser corretor de carro, ser corretor de seguro e ser entregador de pizza.
Então, não adianta de forma alguma, você nunca vai ter sucesso, nem como entregador de pizza, nem como seguro de imóveis, nem como seguro de carro e nem como corretor de imóveis. Ou você é corretor de imóveis, ou você não é corretor de imóveis. Então você precisa escolher, né? Precisa tomar uma decisão. Precisa tomar uma decisão. A nossa região dá uma oportunidade muito grande, né? Para quem trabalha da forma que eu estou falando, que tem aquela preocupação de trabalhar em cima daquele produto específico, tem como você ganhar dinheiro. Ainda tem uma expansão, tem um crescimento muito grande na nossa região para isso. Porém, você precisa se decidir. Fazer cursos também, investir em capacitação profissional. A gente sabe que hoje o mundo mudou muito. A forma de captar os clientes já não é mais a mesma. Então, você também investe em capacitação profissional com relação à tecnologia, a marketing, a novas formas de captar o cliente por meio das ferramentas que a internet proporciona, que a internet disponibiliza. Também é um bom caminho? Sim, claro. Você não pode deixar isso para trás. Todo dia nós temos novas novidades no mercado. E para cada empreendimento que você vai vender, são argumentos diferentes. Você não pode usar o mesmo argumento do imóvel que você ofereceu ontem para um que você vai oferecer amanhã. Você tem que estudar, tem que se capacitar nisso daí. Tem que participar de palestras, principalmente essas oportunidades que o CRES está oferecendo agora, da educação continuada, que é maravilhoso, né? Quando você não puder participar de uma palestra, que a maioria às vezes é em outros estados, é mais dificultoso, tem que pagar passagem, hospedagem e tudo mais, mas a internet está aí para isso. Não precisa, você tem que, eu costumo dizer essas coisas, já falando em curso, quando alguém diz, vou fazer um curso motivacional. Gente, desculpe os palestrantes que falam de cursos motivacionais, mas o que a gente tem que trocar é para automotivacional. Então você tem que mudar essa perspectiva. O motivacional, você está ali, assiste uma palestra, sai de lá alegre, satisfeito, eita, vou vender, quando é no outro dia, sua motivação acabou. Você tem que trabalhar a sua automotivação. Não é fácil. Isso é no dia a dia. Mas através de quê, Paulo, eu vou conseguir essa automotivação? Através de livros, através de palestras, andar com pessoas que seja mais potencial do que você, para que você possa ser igual a ele. Então, tudo isso envolve essa questão, que a automotivação é algo contínuo, que você vai ter que ir trabalhando. E é isso que faz você ser um bom corretor. Fazer parcerias também é um bom caminho? Parceria, sim, claro. Hoje, principalmente nessa época que nós estamos, né? Eu trabalho muito também com aluguéis, e a maioria dos aluguéis que eu faço hoje é através de parcerias. Né? Por quê? Porque a gente já tem um outro nicho de corretores que trabalha só com aluguel. Eu trabalho com aluguel e venda porque eu também trabalho com administração de condomínios. Então eu tenho um acesso mais fácil a determinados condomínios aonde também tem unidades para ser locada. E esses corretores me procuram e fazemos a parceria, que ele está com o cliente, eu estou com o produto, e fazemos a parceria para poder fazer essas locações. Antigamente existia uma discriminação nessa questão da parceria. Porém, hoje, mesmo assim, você faça a sua parceria, não deixe de fazer, mas faça algo bem feito, converse, assine, se possível, até um contrato de como vai fazer aquela parceria, faça de uma forma segura, faça de uma forma profissional. É o ganha-ganha, né? É o ganha-ganha, shift-shift. Se não for dessa forma, né, principalmente nessa época. Essa época de pandemia é a época de fazer parceria. Paulo, você tem uma história muito curiosa para contar sobre o mercado imobiliário. Em 2011, você fez uma campanha com um outdoor imenso, né? Uma mensagem do Sérgio para a Lili, ou se era da Lili para o Sérgio, que ganhou muita repercussão na TV e nos jornais. Conta como foi. Essa história a gente vai ganhar meia hora de programa aí a mais, viu? Na verdade, eu tinha feito uma viagem para os Estados Unidos, eu tinha ido para Los Angeles, e nessa viagem eu vi um outdoor mais ou menos parecido, né? De um outdoor de uma traição de um marido com a mulher, e tinha lá as frases lá em inglês. Tirei uma foto e disse, não, eu tenho que adaptar isso lá para o Ceará. Que eu trabalho sempre em cima da diferenciação. Se você não for diferente, se você não fizer algo diferente, você vai ser igual a todos os outros. E começa por aí a minha ideia de inovar sempre nas minhas coisas. E eu disse, olha, eu contratei uma empresa de outdoor lá em Juazeiro do Norte,
criei a frase, Sérgio, porque meu nome na verdade é Paulo Sérgio de Oliveira, mais conhecido como corretor como Paulo Oliveira. Para não ter problema entre os nomes, eu coloquei Sérgio, que seria um dos atores. E fictiosamente a Lili, porque poderia ser Liliane, Lília, poderia ser qualquer nome. Então, já aí é uma resposta para por que Sérgio e Lili? Para não dar problema em nenhum outro casal. Vai que de repente eu coloque nomes populares e de fato exista um casal com esses mesmos nomes, né? Então eu adaptei o outdoor lá, né, que dizia de Lili, um recado de Lili para Sérgio. Sérgio, você destruiu nossos sonhos de vivermos juntos, agora eu tenho outro no lugar. O que ela quis dizer nisso, nesse outdoor? Então, com a empresa de outdoor, eu disse, olha, vocês não podem falar que isso é uma jogada de marketing. Ah, Paulo, mas por que a gente não coloca esse outdoor, coloca 3, 4, 5 outdoors espalhados nos melhores locais onde passa carro? Eu disse, não, eu não quero onde passa carro. Eu quero de frente ao restaurante X, que é onde meus clientes frequentam, e eu quero que eles fotografem e joguem na rede social. Só preciso de um outdoor. Eu não preciso mais do que um, só preciso um, porque esse outdoor é que vai para a mídia, através das redes sociais das pessoas que vão tirar foto. Em que momento você revelou? Eu revelei logo quando as empresas começaram a também ganhar em cima dessa propaganda. Então, concessionários de carro estavam lançando um mob, carro pequeno, uma construtora, a Ferraz Engenharia, que é daqui de Fortaleza, que é um dos prédios que eu administro lá em Juazeiro, nem eles, que são os donos da construtora, sabiam que eu estava fazendo isso e trabalhei para eles como corretor. E eles colocaram um outdoor vizinho do meu, dizendo, Sérgio, temos um empreendimento flat para quem acabou de ficar solteiro. Né? Outro lá de Vaze Alegre colocou um outdoor, Sérgio, venha para a vaquejada de Vaze Alegre, aqui você vai arranjar a sua nova Lili. Então, muitas empresas pegou o gancho desse outdoor. Então, antes, eu disse, não, agora eu vou revelar o outdoor, não vou jogar o segundo, porque tomou uma repercussão tão grande que depois, se eu jogasse, ia perder a graça. Né? Então, eu tinha que aproveitar aquele momento do auge para poder me apresentar como corretor, e que foi um corretor que fez isso. E quando completou os 15 dias desse primeiro outdoor, aí lancei, fiz a revelação, onde dizia, todos os nossos sonhos foram realizados porque encontramos um ótimo profissional na corretagem. Ou seja, quando no primeiro outdoor a Lili diz, Sérgio, você destruiu nossos sonhos de vivermos juntos, é porque Sérgio tinha contratado um má corretor. Uma pessoa que não entendia ou então do empreendimento. Contraventor, né? Que não era corretor, que não tinha o Cresce. Que não tinha Cresce. Né? Então, ele destruiu o sonho deles morarem junto por conta desse contraventor, né? Ou um corretor sem instrução, ou um corretor sem informação. Agora tem o outro no lugar. Quem seria o outro? O Paulo Oliveira, que aí sim estava realizando o sonho deles. E o Conexões Imobiliárias de hoje fica por aqui. Acompanhe os outros vídeos que a gente também já publicou para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado imobiliário. Tchau!